chequeando aí averiguando, verificando quando foi exatamente com exatidão o tempo em que o general romano Tito falou que sitiou, que cercou, rodeou Jerusalém e deu um tempo para que eles saíssem de Jerusalém. Veio, eu não tinha falado isso, que está na azoteia, aqueles que estejam fora não entrem. Isso são escrituras que todos nós conhecemos. Os que estejam lá fora não entrem. Mas é o tempo que lhes deu. O tempo que lhes deu para que eles saíssem. E no ano 70, veio a destruição. Ele diz que as 70 semanas de Daniel, que ele lidia, trata com os gentios, 1954 anos de tratamento com os gentios. 1954 anos, o mesmo tempo que ele lidiou, tratou com o povo hebreu. Lidou. E coloca as 70 semanas de Daniel. Em 1977, se cumprem esses 1954 anos. Em 1977 se cumpriu. Também falou que nessa data era o fim da igreja e a entrada ao milênio. E o que falamos nesses dias, que aparentemente isso não se cumpriu, mas sim, se cumpriu isso. E Deus, o que Deus fez foi, estendeu essa brecha, esse tempo, por causa dos escolhidos da pedra angular e um sem número de promessas e profecias que tinham que se cumprir nesse tempo. Mas foi cumprido na esfera, no campo espiritual, tudo isso foi cumprido no campo espiritual, e o irmão Branham não falhou, como não falharam, nenhum dos profetas falharam tão pouco. Aparentemente não se cumpriu algo que eles falaram, alguma coisa que eles falaram, e muitos falaram que eram falsos profetas, porque não se cumpriu o que eles tinham falado, e sim, se cumpriu. E são os profetas enviados por Deus. Porque essas pessoas que não têm essa visão profética, portanto, não veem o cumprimento disso, não podem ver. Agora olhem, 1954 anos, no lapso de tempo, depois que o general romano Tito destruiu a Israel, a Jerusalém, Deus começa a lidar aí, a tratar desde o dia de Pentecostes, mas uma data que ele já tem por aí, e desde 1900, do ano 70, mais 1954, dá como resultado 2024. E olhem como essa, já lemos no estudo, anos 70, como ele diz, como ele fala, página 365, ainda que ele não seja popular, sim, será vindicado por Deus. Ele está falando do precursor da segunda vinda. Da mesma forma como Jesus vindicou a João e o Espírito Santo vindicou Jesus, nós podemos ter a confiança que esse homem será, em primeiro lugar, será vindicado pelo Espírito agindo na sua vida com poder que indiscutível, que não será visto em mais outro lugar. E o próprio Jesus, ao voltar, ele já tinha uma foto aqui. Jesus mesmo, ao voltar, ou voltando, e ele põe com Moisés e Elias. Onde foi que eu fiquei aqui? Ele vindicará assim como fez com João. João testificou que Jesus vinha. Agora lembrem-se, ali houve um cumprimento disso, porque apareceu ali um ministério vindicando o irmão Branham,
onde nesse tempo foi que viu que se cumpriu 1954 anos. A Escritura tem múltiplos cumprimentos e as datas também, quando se cumpre espiritualmente e se cumpre fisicamente. Agora olhe só, preste atenção. Ele o vindicou aí. E agora, este homem também, tal como João, testificará que João vem. E a mesma volta de Cristo provará que esse homem, na verdade, era o precursor da sua segunda vinda. Essa é a última evidência de que este homem é, na verdade, o profeta de Malaquias 4. Está falando do precursor, do anunciador, do irmão Branham, porque o próprio Jesus aparecerá no fim da era gentia, no final da era gentia. E ele põe, Jesus mesmo aparecerá e ele anota com Elias e Moisés, anota o irmão William, no final da igreja gentia. E o põe, anota os últimos 3 anos e meio dos 1954 anos, os últimos 3 anos e meio. E quando é que se cumpre plenamente o fim da igreja gentia? Em 2019. Portanto, essa escritura, aí é que se cumpre essa escritura, já se faz, se torna realidade, e é que aparece aí esses ministérios. 2019. Então Jesus aparecerá, ou seja, os ministérios aparecerão no final da igreja gentia, no fim. E quando foi que a dispensação da graça terminou? Quando ele disse que zerou os batismos, fechou a dispensação em 2018 e nos finalzinhos de 2019, entrando no final de 2019. E aí tinha que aparecer esses ministérios, os quais vindicariam que esse era o precursor. E ele tinha dito que esse precursor que estaria precursando a paz imperecedora, imperecível, era o precursor do Messias. Ou seja, vê como também que se cumpre como precursor, ele se cumpre como precursor nesse tempo, vindo, precursando, anunciando a vinda de Moisés e Elias. Final de 2018, início de 2019. E disse que os últimos 3 anos e meio tem que aparecer. Ou seja, que tem que aparecer, já nessa data, tem que aparecer esses ministérios que estariam no meio da igreja depois de que se terminou, que finalizou a dispensação da graça, a era gentia. Porque a era onde estamos agora é uma era judia, judaica. É uma era onde os ministérios de Moisés e Elias, em primeiro lugar, estão no meio da igreja, no lugar santíssimo, e depois voltam para o povo hebreu. Voltam-se para o povo hebreu. Aí é onde está esse mistério do que é essas tribos perdidas. E está o mistério das duas varas, dos 2 paus. E isso está por acontecer. A ponto, bem entrando já está já douradinho. Isso já está no programa divino, a forma e a maneira que Deus vai cumprir isso. Ou seja, aqui já temos a data, já temos tudo. E temos o mais importante, Deus operando esses ministérios no meio da igreja. Identificar esses ministérios sendo operados na igreja é identificar a obra que Deus está fazendo no meio da igreja, no cumprimento disso que ele diz aí, que no fim da igreja gentil aparecerão esses ministérios. Identificar a Deus agindo em ação neste tempo, identificar a obra que Deus está fazendo na igreja e com a igreja para levá-la, como ele diz, ele vem por ela, ele vem pela sua igreja, Deus. E isso é o que nós estamos esperando. Sim, mas ele vem pela sua igreja, pela sua noiva, e aí é que ele leva ela. E volta-se para o povo hebreu. Mas antes disso vai selar. Agora, o importante disto é ver a chegada desses ministérios sendo manifestados no meio da igreja. O identificar a Jesus na sua primeira vinda e a obra que ele está realizando automaticamente dava o direito à pessoa, ao crente, quando recebia como seu Salvador, lhe dava o direito de obter um corpo teofânico. E ao ver e receber esses ministérios no cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, dá direito à pessoa, ao crente que crê nisso e o recebe, lhe dá o direito, lhe dá a autoridade, lhe dá o poder para ser adotado e ser transformado. Assim de simples, Deus nos pôs neste tempo final para poder ver, poder entender o mistério da fé de rapto. Deus colocou isso simples. A fé de rapto está em crer na sua vinda. Essa é a chave muito importante. Se
crer e receber o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, a pessoa não pode ter fé de rapto sem crer nisso. A fé tem que estar basada, fundamentada, tal como foi fundamentada lá em crer na primeira vinda do Senhor e assim obter o corpo teofânico. Estava basada, fundamentada em um homem, mas não era em um homem, era naquele que estava nesse homem. Era a coluna de fogo que estava ali para fazer a obra de redenção na cruz. E agora, ao crer na manifestação de Deus neste último tempo, neste tempo final, se obtém aí o conhecimento, a revelação do Deus Criador dos céus e da terra, no meio do povo, operando esses ministérios e trazendo assim, através dessa manifestação, trazendo a fé de rapto, crendo no cumprimento de sua vinda. Tão simples assim. É o que sempre dizia o nosso irmão William. Porque é tão simples que se não vigiarmos, ele diz, vai passar por cima da gente em branco, pela forma tão simples que ele está realizando, fazendo isso. E a maior notícia que podemos falar a todos os escolhidos de Deus é que despertem, acordem a realidade de que Deus já está cumprindo essa promessa no meio da sua igreja, que já tem os ministérios na sua igreja, que despertem, acordem, abrem os olhos espirituais e vejam o cumprimento de sua vinda no meio deles, que é o que está dando, o que eles estão necessitando, está dando a fé de rapto que eles tanto necessitam. Não existe outra esperança para o escolhido de Deus, para estar na ceia das bodas do Cordeiro, se não for através dessa manifestação, através dessa obra tão gloriosa que ele está realizando, fazendo neste tempo, que é a obra de reclamação, da reclamação, e pela qual ele está fazendo essa reclamação por tudo aquilo que ele já redimiu com seu sangue lá na cruz. A obra que ele está fazendo é a de reclamação, mas isto já a pessoa, isso já vai se abrindo e falando abertamente isso, porque a pessoa já pode ir falando abertamente porque já está sendo materializado, cumprido. Já é uma realidade. Já não é que vai vir, senão que já está na igreja, já está no meio da igreja. Já se cumpriu. E já estamos nesse processo desse tempo aí, tal como aconteceu no tempo antes de cruzarem e passarem o Jordão, das perguntas que ele fez, que ele escreveu. Quanto tempo depois dos 40 anos tiveram que esperar para passar a Terra Prometida? Quanto tempo depois do dia de... quando Jesus subiu, ascendeu ao céu, esses dias que eles estiveram aí esperando, 10 dias, por 10 dias. Agora, quanto tempo será depois que passem os 40 anos ou os 41 anos para entrar ao novo corpo? Tem um intervalo de tempo e é este tempo que nós estamos vivendo. Isso está escrito e não falhará nem por um minuto, diz o irmão Branham, nem as 70 semanas de Daniel. Não falhará. Ou seja, o tempo sobrante, que é este tempo onde estamos, que já é fora da sétima era, já é fora da dispensação da graça e já é o começo da dispensação do reino. Isso já está escrito. E tem uma data. E não falhará nem por um minuto, nem por um segundo, diz o irmão Branham, falhará. Ou seja, que vamos na certeza, porque levamos nada mais e nada menos do que a coluna de fogo operando no meio da sua igreja através dos ministérios de Moisés e de Elias. Tão simples assim. A obra da coluna de fogo, a querem ver operando milagres e maravilhas, e já está fazendo, já está acontecendo no meio da igreja. Depois virá a vindicação, a confirmação. Primeiro é a palavra, primeiro é a revelação. Depois é que vão estar vendo os milagres e maravilhas que vão ser vistos na visão da carpa. Isso é para vindicação, confirmação do que está acontecendo agora no meio da igreja. Não vamos esperar para ver os milagres para dizer, Deus então agora está no meio. Não, o escolhido de Deus já está o vendo faz um tempo, já está vendo e está crendo, já o recebeu. Mas aquele que ainda lhe falta um pouquinho, eu tenho essas boas notícias. Você está vendo isso que está pensando e diz, olha, será, pois, eu te estou dizendo e vou dar um empurrãozinho para você. É desse jeito que você está vendo, é dessa forma. Aí estão os ministérios de Moisés e Elias. Está o ministério de Moisés e Elias, porque já foi profetizado que depois do fim da igreja, da era da igreja gentia, tinha que aparecer esses ministérios. Pois a boa notícia é que já estão no meio da igreja, obrando, operando e dando a conhecer a fé que tanto nós
estamos anelando, desejando essa fé perfeita, a fé de rápido. Ansiando hoje, 23 de março deste ano de 2023, e lembramos dessa data onde o irmão Branham estava abrindo o sexto selo. O sexto selo que são Moisés e Elias. Bom, já chegou o cimento aqui. Palavras do nosso amado pastor profeta José Benjamin Pérez.